As leituras deste domingo falam-nos das dificuldades de quem é enviado por Deus ou está presente no mundo em seu nome. Nós vamos refletir sobre cada uma destas leituras e ver como em cada uma delas nós encontramos aqui algumas dificuldades que umas têm que ser assumidas e outras têm que ser também elas purificadas. Na primeira leitura, Ezequiel é enviado por Deus a ser profeta no meio de um povo rebelde, obstinado, que não se deixa iluminar por Deus. E Deus não pede a Ezequiel extravagâncias nem impossíveis. Pede-lhe que seja presença, que esteja no meio do povo. Se há resultados ou não, não importa ao profeta. O que importa é que ele cumpra a sua missão. Como é fácil de concluir, os profetas não se diferenciavam em nada das outras pessoas. Vestiam-se como as outras pessoas se vestiam. Trabalhavam como as outras pessoas trabalhavam. O que diferenciava era o que diziam e o que faziam. As suas palavras e as suas obras. Palavras e obras sempre inspiradas por Deus. E esta é uma forte mensagem para o nosso tempo. Porque cada um de nós, cristão, é chamado a estar. Mas aqui há duas tentações, ambas perigosas, que podem dificultar ou tornar estéril a missão do enviado, que são os dois extremos de ser presença. Por um lado, o ser excessivo, quase a querer impor a fé aos outros. São Pedro, numa das suas cartas, diz que nós temos de estar disponíveis para dar aos outros os motivos da nossa fé. Não é chateiem os outros, sejam impertinentes com os outros para falar da vossa. Não, estejam disponíveis. E por outro lado, ser de tal modo anónimo, é a segunda tentação, ser de tal modo anónimo que entre o ser cristão e pagão não se nota a diferença. O Papa Francisco tem-nos dito isto muito e que nos devia questionar. O Papa Francisco diz que há cristãos que vivem como pagãos. E isto tem várias vertentes. Aqueles que nasceram cristãos, cresceram cristãos, numa sociedade cristã, em que ser cristão é ser cristão, não traz nada de novo à vida. Mas também há aqueles que acham que a fé é uma coisa privada e que não deve ser exposta em público, não deve ser notada. E esse é o outro extremo. O Papa Francisco então desafia-nos e questiona-nos porque o cristão tem que viver como cristão. E também aqui é fácil de concluir que não há de ser pela aparência exterior que vamos conquistar alguém. A diferença não está na cruz que a gente possa trazer ou num terço que possamos andar a rezar e a expô-lo em público, ou identificados como clérigos de batina, de cabeção ou de hábito 24 horas, ou andar sempre a dizer que se é católico. Há pessoas que até incomodam por qualquer coisa. Porque eu sou católico. Mas ninguém perguntou nada. Não é por aí. Há de ser sempre o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, a nossa disponibilidade para dar testemunho e as nossas boas obras que hão de marcar a diferença. Quantas pessoas santificaram e santificam o mundo com a sua presença discreta, mas não apagada. Na segunda leitura, escutámos uma outra complicação daquilo que anuncia a palavra de Deus. É que não é perfeito. É muito enigmático este espinho da carne que tanto incomodava São Paulo. Há estudos feitos sobre esta expressão. São Paulo deixou isto um enigma que ninguém consegue, porque ele não disse o que era, nem nós conseguimos imaginar. Mas as teses mais prováveis é que se tratasse de alguma questão do foro psicológico, ansiedade, questão do humor, algumas paranoias ou escrúpulos, ou então alguma coisa mais física que o impossibilitasse de chegar ao objetivo que ele tinha de anunciar o Evangelho como ele queria. E diz que lutou muito, e até pediu por 3 vezes a Deus que o libertasse daquilo.
mas também percebeu que Deus se revela na fragilidade. Basta-te a minha graça. Hoje, as gerações mais novas têm dificuldade em gerir a fragilidade e a frustração. Tudo tem que ser perfeito, a começar pelo corpo, tudo tem que ser brutal, tudo tem que ser top, tem que ser os melhores em tudo, tem que ser impec. E às vezes vem um deslize, uma fraqueza, uma nota abaixo da expectativa e tem um efeito devastador na vida das pessoas. Não pode ser assim. Nós temos que assumir a fragilidade, porque a fragilidade ajuda a percebermos que há uma força maior do que ela, de que nós não estamos na desgraça, nós não estamos neste espinho da carne. Há alguém que é mais forte do que isso e que é Jesus. São Paulo alegrava-se nos pontos negativos, porque era aí que sentia a força de Deus. Finalmente, o Evangelho. Quando falham os argumentos, ataca-se a pessoa. Isto a psicologia consegue explicar muito bem. A pessoa fala bem, mas nós não estamos de acordo, não conseguimos contrariar os seus argumentos, então passamos ao ataque à pessoa. E Jesus sentiu isso na sua terra. Diminuído, desprezado, ridicularizado. Atenção, na sua terra. Não pelos de fora, mas pelos seus conterrâneos. Também, infelizmente, na igreja, às vezes se faz isto com algumas pessoas. E até com o Papa Francisco. Quando não se consegue atacar a mensagem, ataca-se o mensageiro. E isto por causa desta mania que se está agora a cultivar, de que para ocupar um cargo, para ter uma palavra certa, é preciso não ter passado. Ou então que o passado seja impecável, impoluto. Estamos a querer uma sociedade de perfeitos, mas onde todos nós somos imperfeitos. No entanto, o Evangelho termina de uma forma graciosa. Jesus fica perplexo com a falta de fé daquela gente, não consegue falar muito, não consegue ali fazer muitos milagres, mas não desiste. Vai para as outras aldeias continuar a anunciar a boa nova de Deus. E também aqui, para nós que às vezes nos sentimos um bocadinho desanimados, porque em casa podem nos criticar, vais à missa, mas afinal adianta-te muito ir à missa, ou mesmo nós padres, porque temos o nosso feitio e temos a nossa maneira também de ser às vezes mais complicada e que já não se pode dizer nada porque tu também, porque ele também. Isto não nos pode fazer deitar abaixo, não nos pode fazer desistir. E a Igreja devia já ter aprendido isto, como aprende, que muitas vezes situações de bloqueio servem para fazer um bem enorme fora do sítio onde nós pensávamos. Basta olhar para Jesus, que, como terminava o Evangelho, Jesus vai anunciar por outras aldeias a Boa Nova, como também São Paulo, quando no momento difícil da primeira comunidade cristã e quando começa a fundar nas comunidades, as novas comunidades cristãs, em primeiro lugar vai à sinagoga. Não é bem recebido? Não desiste. Era a voz que a palavra de Deus era para ser anunciada. Não querem? Vamos pregar lá fora. Quantas vezes os bloqueios não passam a ser desafios e oportunidades da palavra de Deus chegar mais longe? Ezequiel significa fortalecido por Deus, fortaleza de Deus. E é isto que nós precisamos ser todos, Ezequiéis, sentirmos com a força de Deus para sermos presença anónima, mas não apagada, da presença de Deus no nosso mundo. Depois, percebermos que na nossa vida há de ser a graça de Deus muito maior que qualquer das nossas fragilidades. E finalmente, não nos deixarmos levar pelo menos positivo que possam dizer de nós e que isso não nos desanime, mas que a força de Jesus nos leve a ir mais longe, a anunciar o seu Evangelho. Que assim seja.